ensinei algumas traduções para vocês. Mas a palavra conhecer, em uma das ramificações, significa luz. Então, quem tem o conhecimento tem a luz. Quem não tem conhecimento tem escuridão. E escuridão é trevas. No segundo capítulo de número 22 de Salmo, os demônios habitam nas trevas. E a gente sabe disso, né? Está falando de algo obscuro, onde você não vê movimento, algo que você não consegue identificar de fato o que é. Então, quem tem o conhecimento anda na luz, quem não o tem anda em trevas. É por isso que Jesus falava: se um cego tentar guiar o outro cego, ambos caem no buraco ou no precipício. E esse é um problema: tentar aprender com quem não conhece Deus, com quem não se envolve com Deus. A gente vai buscando formas, meios, jeitos de tentar aprender sobre Deus, com aquela ideia que Deus é amor, Deus ama a todos. Só que isso não está na Bíblia. A gente entendeu o que está, mas não está. Deus ama o pecador arrependido. O pecador que se arrepende. Esse pecador que se arrependeu, confessa os seus pecados diante do Senhor. Aí o texto diz: então, através do poder do nome de Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. Significa que nem todo mundo é filho de Deus. Segundo o livro de João, no capítulo de número 8, no verso número 44, se não me falha a memória, está escrito: vós mentirosos sois filhos do diabo. Então todo mundo é filho de Deus? Não, a Bíblia deixa claro, porque o diabo é o pai da mente. Então é importante nós aprendermos sobre Deus. E uma forma fácil de aprender sobre Deus é se relacionando com Ele, conhecendo o coração dele. Feche os seus olhos. Amado Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua presença nessa manhã. É aqui que nós nos sentimos muito bem, é aqui que decidimos aplicar a nossa fé, é aqui que nós decidimos depositar a nossa confiança, pois acreditamos que a sua palavra é pura, é genuína, é libertadora, transformadora, é aquela que me fortalece, me levanta, me limpa de toda sujeira, tira todas as impurezas e torna meu coração puro, a qual o Senhor possa olhar para ele e dizer: este é o meu filho, qual eu tanto amo. Pai, nos ajude a entender a sua palavra, faça com que nós possamos sair daqui edificados, como uma casa espiritual, morada, santuário do Deus vivo. É isso, ó Deus, é nesse conhecer, é nesse inteirinho de relacionamento que queremos ter contigo de forma genuína. Revela para nós a sua presença, as suas intenções conosco, o seu propósito para conosco, a sua vontade, o seu desejo, para que possamos de forma obediente cumprir tudo aquilo que o Senhor diz, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Você achou o terceiro evangelho? Livro de Lucas? Amém? Terceiro evangelho, no capítulo de número 18. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, mas o coração também, porque não adianta nada nós termos Bíblia aberta e não termos coração. A grande maioria das pessoas que eu já conheci, elas têm aquela ideia de que eu vou abrir a Bíblia aqui, Deus vai falar comigo, de repente sai um texto, ela não sabe a exegese do texto, não sabe o que o texto está falando, qual é a explicação, e acaba entendendo de forma equivocada. É por isso que Jesus pregava por parábolas. Por que Jesus pregava por parábolas? São mais ou menos 40 parábolas. Um dia os discípulos, não entendendo a parábola do semeador, eles perguntaram para Jesus: mestre, por que o Senhor prega por parábolas? E Jesus disse: porque é muito simples. E eu penso que os discípulos disseram: se é muito simples, por que nós não entendemos as suas parábolas? Então Jesus vai responder dizendo que para entender a palavra só pode entender aquele que tem um coração quebrantado e um espírito sensível, porque ouvindo não entende, vendo não vê. Parece que Jesus está contando uma parábola para facilitar, e na verdade não. Jesus está contando uma parábola para dificultar o que tem coração duro de entender, porque para entender é necessário que o nosso espírito esteja
quebrantado e o nosso coração esteja sensível. Quando você pega o livro de Salmos 51, verso 17, está escrito que Deus jamais rejeita um coração aquebrantado e um espírito humilde. Então Jesus vai dizer no livro de Mateus capítulo 11, no verso 28, aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. No capítulo 5 de Mateus, o Senhor na bem-aventurança diz: bem-aventurados os humildes ou os pobres. O pobre não é pobreza financeira, aqui está falando de um quebrantamento de espírito. Pessoas que são sensíveis, pessoas que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Então, depois de uma década pastoreando a igreja, eu aprendi uma coisa. Uma década dá quanto tempo menos, gente? Fala 10, fala 10. Amém? Depois de uma década pastoreando a igreja, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi que o maior perigo de uma igreja forte não é um pecado escandaloso. Apesar de nós ficarmos escandalizados com pecados, porém, qual de nós aqui não temos pecados? No capítulo 8 do 4º Evangelho, livro de João, Jesus está pregando, ele desce do monte. Olha isso, Jesus passa a noite toda no monte, ele desce do monte, senta para ensinar. Jesus é um tipo de pastor, um tipo de mestre diferente da atualidade. Geralmente os mestres e os pastores sobem no monte e descem doidão, sim ou não? Já viu aquelas pessoas que sobem no monte, elas descem doidas, agora eu vou pisar na cabeça do cão, agora Satanás vai ver, sabe, parece que recebeu o poder do X-Men, sei lá, divino, que ela sai doida. Jesus não, Jesus sobe no monte, está no texto, capítulo 8 do João, ele desce do monte e ele senta para ensinar. Ele é um mestre que tem paciência, até porque um professor que não tem paciência não ensina ninguém, um pai que não tem paciência não ensina ninguém, um pastor que não tem paciência não ensina ninguém, um marido que não tem paciência não consegue direcionar ninguém. Então Jesus está demonstrando ali, ele sobe no monte para lá, ele não desce maluco como a gente desce. Eu fiquei 7 noites no monte, eu enterrei o óleo e não sei o que, e aquele monte de coisa doida que eu não consigo entender essa loucura do povo. Jesus desce e ele desce humilde. Ele sobe para o monte, ele se esvazia lá, mas quando desce, ele desce cheio de Deus. E quando ele está cheio de Deus, ele está sentado. O texto diz que ele está ensinando a palavra. Ao ensinar a palavra, diz o texto, que os fariseus, os mais velhos, trouxeram uma mulher pega em adultério. O engraçado é que só trouxeram uma mulher, mas não trouxeram um homem. Provavelmente era um da cúpula religiosa, porque só trouxeram ela. O texto diz que trouxeram ela para serem apedrejadas. Irmãos, lembre, Jesus está ensinando, então é culto, sim ou não? Aonde tem 2 ou mais reunidos no nome dele, ele está presente, então é culto. Jesus está ensinando. Ao invés de trazer uma mulher para aprender, ao invés de trazer a pessoa para ser evangelizada, eles trouxeram ela para ser apedrejada. Ao invés de trazer a Bíblia, a gente traz pedra para a igreja. Isso aqui é doideira. É a igreja trazendo pedra para matar o pecador. E Jesus está dizendo, aquele que não tem, não é aquele que nunca pecou. Não está escrito no texto aquele que nunca pecou. Não diga isso. Jesus está falando de agora. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que os mais velhos saíram primeiro. Olha que vergonha. Os pastores, os líderes religiosos, os bispos, eles foram saindo primeiro, porque naquele momento eles estavam em pecado. E a Bíblia diz, não julgue para não ser julgado. Então quando vir na igreja, não venha com pedras, venha de coração. Isso é importante. Por isso eu penso, irmão, que o maior perigo de uma igreja forte não é um pecado escandaloso. Não, o maior perigo de uma igreja forte são os corações endurecidos, aqueles corações que já não conseguem mais receberem a palavra, aqueles corações que já não conseguem se aquebrantar, se arrepender e dizer, Senhor, de fato, eu preciso de uma correção aqui, eu preciso de um direcionamento aqui. E Jesus, para corrigir a questão do coração, ele vai contar uma parábola. Então o maior perigo de uma igreja, irmãos, nunca se escandalize com o pecado, porque pecado todo mundo tem. 1 João, no capítulo 1, no verso 8, no verso 9 diz,
que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E se é mentiroso, como eu disse, é filho do diabo, do coisa ruim, do cabrum. Será que você entendeu? É de Satanás. Agora entenderam? Amém? Vocês conseguem aprender da forma que eu ensino? Que bom. Então, qual é o maior perigo da igreja? Não é um pecado escandaloso. E eu não estou fazendo apologia ao pecado. Mas o maior perigo da igreja são corações imprecisos. Porque quando as lágrimas secam, o altar se esfria. Pasme, eu não estou falando desse altar. Eu estou falando desse altar. Hebreus capítulo número 6, ou número 3 também, vai dizer que nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. O motivo desta manhã é ter essa memória. A palavra memória no grego significa anamnesis, que significa relembrar, não é ter uma lembrança de luto, mas é relembrar a memória de um amor que nunca morre. Nós estamos aqui porque entendemos que esse amor nunca morreu, então ele está presente. Estamos aqui pela sua presença, ele está presente no pão, ele está presente não de forma visível, mas de forma invisível. Aonde? No pão. Então nós estamos aqui por aquilo que ele é, nós estamos aqui por aquilo que ele ainda irá fazer a última ceia. Então aprenda isso, irmãos. Quando as lágrimas secam, o altar se esfria. Quando o arrependimento vira passado, orgulho se torna presente. E aí nós temos um problema. Então Jesus vai fazer o quê? Ele vai contar uma parábola para corrigir isso, para dizer: vocês oram da forma certa, mas com o coração errado. Passe no que eu vou dizer. 99% da igreja ora da forma certa, porém com o coração errado. Se a oração que Deus recebe é uma oração de um espírito humilde, de um coração quebrantado, então eu não devo ouvir o que o outro está falando. Eu devo ouvir e ver, se examinar o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo, a minha boca fala, o meu coração está cheio. Até porque, se for o contrário, são palavras jogadas ao léu, é em vão, e Deus rejeita. Tiago, capítulo de número 2, versos número 4 ou 5, está registrado que Deus resiste ou rejeita o orgulhoso. O que é resistir? É colocar ele para fora do seu território, empurrá-lo para trás. Então, o que eu gostaria nessa manhã de pensar com vocês, a respeito do que está registrado nesta parábola, é Jesus corrigir uma coisa difícil de se ver, e você vai entender o porquê estou falando isso. Jesus está dizendo: vocês oram da forma certa, mas com o coração errado. Então, por favor, pega a sua Bíblia no capítulo 18, no versículo de número 9, nós vamos ver o que está registrado aqui. Eu penso que essa parábola nessa manhã, ela tem muita importância, muita relevância para nós entendermos uma coisa que é problemática, mortal: a comparação. Alguém se compara aqui? Você já se comparou com alguém? Sabe o que é engraçado? Eu não sou pequeno, eu sou grande. Sou alto. Eu sempre quis ser grande. Eu sempre quis ser negão, mas negão tição mesmo. Falei, cara, eu não sou careca, se eu fosse negão tição, altão, puxa. E o meu irmão, o bicho é preto. Fala assim porque eu chamei de ovelha negra. Aquele garoto uma vez. Mas eu sempre apanhei dos outros na escola. Não apanhava demais. Aí eu chamava meus amigos, às vezes eu apanhava de novo. Porque eles também eram tudo grande igual eu, apanhava todo mundo junto. Mas o problema da comparação é esse. A gente fica se comparando por que Deus dá para alguns e não dá para outros. Essa semana Deus me deu uma palavra tão poderosa. Eu fiquei pensando: por que eu não sou rico? Você já parou a pensar? Por que você não está faturando 1 milhão no ano? Eu quero faturar 1 milhão na semana. Mais alguém aqui? Amém! Vocês não são de nada, irmão. Eu profetizo, vocês não creem. Não é o Paulo Marçal falando, não. Aqui é o pastor profetizando. Amém?
Se é o Paulo Marçal, você já fica lá, né? Mas aí Deus me levou um texto do profeta Jeremias, capítulo 12, e ali eu entendi algo brilhante que você deve aprender também. O profeta Jeremias, você conhece, ele é o profeta chorão, né? Ele chora demais. Eu disse que quando as lágrimas secam, voltar-se assim. E aí ele fala assim: eu sei o que eu vou te perguntar, eu estou errado. Ele já começa desse jeito, né? Olha a humildade dele. Eu sei o que eu vou te perguntar, eu já estou errado. Já estou errado, eu sei isso. Mas só para entender, assim, por que que o ímpio prospera e eu não? Por que que o ímpio enriquece e eu não? Ao invés de Deus responder, ele traz outra pergunta. Aí, fala: rapaz, você é muito bom comigo. Você é um bom orador, você é um bom crente, você é um bom. Você é bom. Comigo você é bom. Aí ele falou assim: mas para competir com cavalos, tem que ser bom. O que ele está dizendo é: você é bom em que, Jeremias, para prosperar? Porque a gente pensa que a prosperidade está linkada somente na oração. A riqueza está linkada na oração. E eu não vim falar de dinheiro, tá? Não é matemática aqui não, mas é só para você entender. Então por que muitas vezes a gente se compara com o ímpio e o ímpio está enriquecendo e nós não? Provavelmente é porque ele é bom no que faz. E nós, sei lá, ficamos presos na antiguidade, no tempo, a nossa mentalidade não expande, a mudança de mentalidade ela nunca acontece conosco. Irmãos, a riqueza é para você, é para mim. Nós precisamos mudar a mentalidade, ser bom em algo. Você precisa ser bom em algo. O seu dom te trará a sua riqueza. O problema é que a gente fica no conforto da nossa casa, do jeito que a gente está na hora de nós mudarmos a mentalidade. Então, esse texto que vocês vão ver, no capítulo 18, no verso 9, Jesus começa contando uma parábola tremenda. Está registrado em outra parábola ali, ou esta parábola, ou ele contou esta parábola. Como é que está na sua Bíblia? Vocês estão olhando para mim, mas não lê, né? Disse também esta parábola. Opa, disse também o quê? Jesus vai contar uma história. Contar a história é importante? Sim. Muito. Ela abre a nossa mente. Jesus disse também esta parábola. Qual? Há alguns. Está escrito isso? Uns. Se eu falar alguns, traz diferença? Nenhuma. Há alguns que confiam em quem? Em si mesmo. Confiam em Deus? Há alguns que confiam em si mesmo, crendo que são justos. Está escrito isso? Sim. Sim ou não? Crendo que eram justos e por isso desprezavam os outros. Desprezam os outros. Está escrito isso? Sim ou não? Sim, está escrito isso. E eu gostaria muito que você entendesse isso que eu vou dizer. O texto está dizendo: há alguns. É todos? Não. Ele está falando: não é todo mundo, mas tem. Não são todos. Tem. Quantos tem? Tem bastante. Bastante gente que confia em si mesmo. O salmista vai dizer: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros no cartão de crédito, outro no ouro, na prata, outro confia no homem. Mas ele disse: mas eu todavia confio no Senhor. Então Jesus está com essa construção, dizendo que há alguns, não é todo mundo, mas tem. Há alguns, não generalizou, mas a denúncia é que de fato tem pessoas que estão confiando em si mesmas, na força do braço. Agora, olha o problema, porque elas confiam em si mesmo e na força do seu braço, elas se acham justas, melhores que os outros. E porque se acha superior aos outros, começa a desprezar. Está escrito isso no seu texto? Agora a pergunta é simples: para quem que Jesus está pregando isso? Para os ímpios? Não. Jesus não está evangelizando os ímpios. O ímpio é o não cristão, é aquele que não conhece. Jesus não está falando isso, não está pregando para os ímpios. Jesus, ele está redefinindo ou restaurando os religiosos. Jesus não está falando que a doutrina está
está errada. O que está errado é a intenção do coração. Vocês oram da forma certa, mas com o espírito errado. Vocês oram, mas se comparam. Esse é o problema. Então, todas as vezes que eu olho para o homem, eu me esqueço de olhar para Deus. Todo mundo que está olhando para o homem já se esqueceu de olhar para Deus. Olhando para o homem, você vai ter desilusões. Olhando para o homem, terá decepções. Olhando para o homem, você vai se comparar, e às vezes você vai se achar justo, e às vezes você vai achar que Deus é injusto. Como Jeremias, que não era qualquer profeta, não era qualquer crente. Ele está dizendo, por que? Eu já sei a resposta, sei que o senhor está certo, mas por que eles prosperariam ou não? Por que eles enriquecem ou não? Consegue entender? Nós começamos a comparar, e o nível da comparação faz com que a gente se esqueça de Deus. E esta é uma manhã de memória. Quando você lê o livro de Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele vai começar, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse, façam isso em memória. É um memorial, não é uma lembrança. Memória é restauração do amor que nunca morre. Então façam isso em minha memória. Então aprenda uma coisa, irmãos, todas as vezes que você se comparar com um homem, você deixou de olhar para Deus. E todas as vezes que você se comparar com um homem, você sempre terá problemas. Eu não estou dizendo que você não possa ser influenciado por alguém. Eu não estou dizendo que você não possa ter alguém a qual você se espelhe. Eu estou dizendo que você não pode depositar a sua confiança no seu braço, nos seus olhos ou em alguém. É isso que Jesus está corrigindo aqui. Ele não está pregando para fariseu, ele não está pregando para o ímpio, ele está pregando para o crente. Então esta parábola aqui não é para quem não aceitou Jesus e quem está lá fora. Esta parábola aqui, esta mensagem é para você, para mim, para que nós possamos de fato orar da forma certa e com o espírito correto, orar com as palavras certas, mas com o coração aquebrantado. Quem está entendendo, diga aleluia. Tem uns que está se achando melhor que os outros. Então, depois de uma década, quase que eu falei a década, meu Deus. Depois de uma década pastoreando, o que fica no meu coração, e eu acredito que vai ficar no seu agora, é uma pergunta que está martelando a minha alma. Será que eu estou orando como um fariseu, quando eu deveria estar orando como um filho? Depois da sua conversão, eu não sei quanto tempo de conversão você tem, mas será que a sua oração é a oração de um fariseu, quando você deveria estar fazendo a oração de um filho? Qual é a diferença? Mateus capítulo 6, verso de número 9. Pai, nos ensina, Jesus nos ensina a orar. E Jesus ensinou, quando orar, ora, Pai nosso. Até esse momento ninguém chamava Deus de Pai, chamava de Yahvé, Adonai, Elohim, mas de Pai ninguém nunca chama. E Jesus nos ensinou a chamar de Pai o Pai que era dele. Agora o Pai que era dele é Pai nosso. Aqui é codonia. A palavra codonia significa comunhão intensa. É Jesus nos trazendo para um convívio e um relacionamento familiar, duradouro e eterno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Quando eu digo venha a nós o teu reino, a palavra reino é governo. Então você precisa entender que o governo está nas mãos do Pai, não na sua. O governo está na mão de Deus, não na minha. Venha a nós o teu reino. E no reino não é democracia, não tem socialismo, não tem comunismo. No reino o que opera é a vontade do rei.
democracia esquisita, mas a gente está vivendo. E algumas pessoas acham que Jesus era socialista, porque ele dizia, se você tem duas túnicas, dê uma para quem não tem nenhuma. E Jesus nunca foi socialista. Jesus é um rei, ele não é presidente. A vontade do presidente tanto faz como tanto feito, tem que passar pelo plenário, tem que não sei o que, mas a vontade do rei é um decreto. Se o rei desejou, Davi nem rei era ainda, mas está lá na caverna de Adulão, e o texto diz que ele estava com vontade de beber água do poço. Não, vou fazer o desejo do meu rei. E os homens colocaram a sua vida em risco para fazer a vontade do rei. Então, em um reino que opera numa democracia, é vontade de Deus, é a vontade do rei. Ele é o rei. Estamos em seu reino. Jesus começa a sua palavra, a sua pregação. Ele não começa de forma gostosinha, com palavras delicadas. Começa não, irmão. Jesus começa pregando em Mateus capítulo 4, verso 17. Ele começa pregando: arrependei-vos. O que é arrependimento? É metanoia, mudança de comportamento, mudança de hábitos, mudança de mentalidade. Ou seja, voltando ao caminho correto. Arrependei-vos. Por que eu devo me arrepender, Senhor? Porque vos é chegado o reino dos céus. É assim que começa a pregação de Jesus, com arrependimento, confronto. E nós precisamos de confronto aqui, amém? E eu nem estou bravo. Olha que legal. Eu sou careca, mas não sou bravo. Mas eu gosto de pregar assim. Então ele começa esta construção da parábola dizendo que o problema não é as palavras que oramos. O problema é o coração que está duro. O problema não é a doutrina que eles pregavam, a lei. O problema é o espírito errado que eles tinham. Então, depois de uma década pastoreando, eu entendi. Será que eu continuo orando como um fariseu, quando eu deveria orar como um filho? Será que você que já está aqui nessa igreja, você que já aceitou Jesus, você continua orando como um fariseu? Tem palavra certa, coração errado? Fala bonito, fala, nossa, que dó, mas o seu espírito está destruído, o seu espírito está orgulhoso. Então essa é uma manhã de nós entendermos isso. Não devemos orar como fariseus, devemos orar como filho. Uma outra pergunta importante de nós entendermos: será que nós estamos liderando com o nosso currículo, quando deveríamos liderar com o nosso coração? E quando eu falo de liderança, não pense que eu estou falando da igreja, porque no mínimo você lidera a tua vida, no mínimo você lidera a tua casa, no mínimo você lidera as tuas finanças, no mínimo você lidera os teus filhos, no mínimo você lidera, alguma coisa você lidera. Você é o líder e nasceu para liderar. E será que nós estamos liderando com as nossas habilidades, quando deveríamos estar liderando com o nosso coração? Porque é isso que o texto está mostrando. Esse homem aqui, ele é um fariseu. E o que Jesus está revelando para nós? Jesus está deixando explícito um pecado que é difícil de ver, um pecado que é difícil de reconhecer. E a pergunta é: qual é o pecado difícil de reconhecer? Qual é o pecado difícil de você olhar e falar: pequei? Vamos para o verso 11 e o verso 12 do texto. Tem água aqui, a água não veio e não veio água. Quem trouxe água hoje? Quem? Ele até passou já. Isso aí eu vou profetizar mais 200 anos de casamento. Aleluia. Aleluia. O que Jesus está denunciando? Eu acabei de falar, irmão. Diga assim: Jesus está denunciando um pecado difícil de ver. Você acredita no que o pastor está pregando? Meu Deus, não deve nem sim nem não aqui. Vocês acreditam no que eu estou pregando aqui? Sim. Quase que eu falo, posso mais não. O que Jesus está fazendo? Denunciando um pecado difícil de ver.
Primeiro, ele está corrigindo a intenção do coração. Sim ou não? Nós lemos no verso 9. Mas no verso 11, está escrito assim, ó, que o fariseu se colocou de pé. Está escrito isso? Sim. Aonde ele se colocou de pé? Não. Quando eu perguntar, vocês podem falar. A gente conversa, mas quando não, vocês não conversam, a hora que vocês não podem, tá? A hora que pode, conversa. O que é que vocês aprendem? O fariseu se colocou de pé, lá na sinagoga. Ele se coloca de pé para orar. Está no texto. E ele ora de si para Deus. Ele orou de si para si. Não diz que ele orou de si para Deus. A oração não deveria ser de mim para Deus? Não deveria? O fariseu, você sabe o que é um fariseu? Todos sabem o que é um fariseu? O fariseu é um crente super crente. É o cara que nasceu e aprendeu todos os dogmas da igreja. É o cara que tem a Torá toda registrada na sua mentalidade. Ele, dos 5 anos aos 12 anos, ele tinha que decorar o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que está na Bíblia. Então, só para você ter uma ideia, para se tornar um mestre, um fariseu, ele tinha que decorar o Pentateuco, que a gente não consegue decorar os 10 mandamentos. E eu fiz um teste quinta-feira, deu ruim. Vocês decoraram os 10 mandamentos agora? Olha, não estou valendo nada, gente. Não estou valendo nada, gente. Amém? Então preste atenção no que eu estou pregando. Então o fariseu, ele entende tudo. Existia 613 leis, fora as ramificações dela. E as 613 leis, eles tinham que guardar. Por isso o fariseu. Estamos falando de qualquer um? Não. Não, só que o texto está dizendo que ele se colocou de pé. O fariseu, esse super crente, o cara que sabe tudo, o cara que entende tudo, o cara que tem autoridade. Se o homem dissesse, você vai preso, a pessoa ia presa. Se o homem dissesse, arranca o dente dele, arrancava o dente dele, ele tinha muita autoridade. Então ele está dizendo, o fariseu se colocou de pé para orar, e ele vai orar de si para si. Dessa forma, está escrito aí dessa palavra? Dessa forma, está escrito isso? Dessa maneira. Aí vai falar assim. E orava no último, dessa maneira. Que maneira? Graças eu te dou. Está escrito isso? Sim. Tem voz, esqueci. Pega o doideiro. Deus, graças te dou. Está orando de si para si mesmo. Por que está dando graça? Vai se comparar, porque eu não sou como esses roubadores, como os demais homens, ladrões, roubadores, injustos, adúlteros e nem como esse. Olha o verso 12: jejum Então o dízimo é só na antiga aliança? Quem está falando sobre o dízimo? Jesus. Jesus contou a parada. Óbvio que é um fariseu, mas é que Jesus que está contando. Então o dízimo, esqueça essa ideia. O dízimo é na época da lei. O dízimo nunca foi lei, tá? O dízimo nunca foi lei. O dízimo, a primeira pessoa que vai dar o dízimo é Abraão. No capítulo 4, você vai ver Abel devolvendo a Deus a sua primícia. Dízimo é primeiro. Então, se dízimo é primeiro, é primícia, então o que Abel está fazendo é dizimando ao Senhor. Tanto no capítulo 4 de Gênesis, como no capítulo 4 de Hebreus. A fé começa, a galeria da fé começa por Abel. Não começa por Adão, começa por Abel. Então, se Jesus está falando do dízimo, e algumas pessoas pensam que o dízimo era algo da antiga aliança, errado. Dízimo é honra. Jacó, no capítulo 28, no verso 10, se não fala a memória, ele diz: se o Senhor for comigo, eu darei o dízimo de tudo que eu conquistar. Por quê? Ele está honrando quem está com ele. Então, não é a minha tese agora, não vim para falar sobre isso, mas é só para você entender.
Moisés vai ratificar o dízimo porque o povo começou a roubar, começou a deixar de fazer. Então 400 anos depois de Abraão, Moisés está ratificando, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia, para a gente não ficar leigos. Então no capítulo, no verso 12, ele diz: jejum 2 vezes por semana. O que mais que ele faz? Então qual é o pecado que ele está cometendo aí? Porque o pecado que ele está cometendo aqui é explícito, e a maioria da gente comete. Aqui é o orgulho santo. Ele está se vangloriando por não ser como esse, por não ser como esse e por não ser como esse. Ele está se vangloriando. Orgulho santo. O pecado difícil de ver é o orgulho. O pecado difícil de reconhecer é o orgulho. Agora, pasme no que eu vou dizer e escreva isso. O orgulho espiritual é um pecado que faz com que você se sinta bem, enquanto ele destrói a sua alma. Conseguiram entender isso? É forte ou não é? Sim. O que é o orgulho? O orgulho é um pecado espiritual que me faz se sentir bem. Ele estava se sentindo bem ou não? Sim. Não estava? Eu não sou igual a esse safado. É mais ou menos isso. Eu não sou igual a aquele demônio. E aí o texto continua desenrolando, ele dizendo essas coisas, e a gente entende que o orgulho ele vai destruindo a nossa alma. Ele orava com as palavras certas, mas ele tinha o espírito errado, corrompido. O texto no verso 12 diz que ele jejuava, ele dizimava, ele servia Jesus. Jesus na verdade não, mas ele servia a igreja. Ele fazia tudo isso, só que ele perdeu a postura do publicano. E qual foi a postura do publicano? O publicano tinha uma postura de dependência. E você não foi chamado para ser autossuficiente, você foi chamado para ser dependente. A pastora citou o primeiro evangelho, capítulo 6 de Mateus, dizendo que as aves dos céus, elas não colhem, elas não plantam, aleluia. Calma, não é o diabo. Não é. Então, é o nível de dependência. Olha os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão bela. Hoje existe, amanhã não. Imagina como Deus não vai cuidar de você, disse Jesus. O que o publicano está esquecendo, o que o fariseu está esquecendo é da postura do publicano. O publicano tem uma postura de dependência. E nós estamos nos sentindo autossuficientes quando deveríamos viver na dependência de Deus. Não se preocupe com o amanhã, calma, o amanhã não existe. E se existe, também não te pertence. Pertence ao Senhor. Você não foi chamado para ser melhor do que alguém. Nós somos chamados para ser melhorados juntos. Então, irmão, o nível da comparação aqui é um problema, porque é um orgulho santo, e o orgulho santo é um pecado espiritual, que faz com que você se sinta bem quando comete ele, e enquanto vai destruindo a sua alma, sem que você perceba, porque você perdeu a postura do publicano. Qual era a postura do publicano? Vamos ler o verso 13, lê o verso 13 por favor, eu não vou ler não, agora é a tua vez, lê o verso 13. Quantas vezes deixamos de buscar a cruz porque achamos que já a conhecemos? Quantas vezes? Não queremos mais carregar a nossa cruz porque nós achamos que a conhecemos. Agora no verso 13, o texto diz que ele não tem coragem de entrar. Não é só coragem de entrar, ele não tem coragem de olhar para o céu. Não está escrito isso? Ele não tem coragem de levantar os olhos. Então ele não chega com comparações, ele chega com um apelo. Qual é o apelo que ele faz? Tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto um chega cheio de comparações, cheio de si, cheio de 9 horas, o outro chega
misericórdia de mim. E isso está faltando no nosso coração. Isso está faltando para nós. Nós estamos cheios de 9 horas, cheios de si mesmo, achando muitas vezes que nem de Deus a gente precisa. A gente é quase um Deus, né? Quase que Deus tem que servir nós. Porque a gente olha assim: Deus, se o Senhor não fizer, eu vou pular da ponte. Ai, eu penso que Deus fala: pula aí, vamos ver o que dá. Pronto. Não é assim? Vou colocar Deus na parede. Irmão, primeiro você vai ter que achar uma parede que caiba a Deus. Segundo, Deus não é lagartixa, tá? Nem barato para ficar na parede. Então, para com essas bobeiras. Isso não comove Deus. Deus não fica comovido quando você chora, sabe disso? Deus se comove quando o teu espírito está quebrantado. Não é quando eu choro, não é quando eu ameaço Deus. Nem te conheço. Você é doido. Agora, o publicano, ele não chega apresentando a fé. Ele chega apresentando a fé igual o fariseu? Não, ele chega se rendendo. Qual é a diferença? A intenção do coração. Tem gente que quer chegar aqui para mostrar as habilidades que tem, os dons que tem, e jejua não sei quanto, e o óleo ficou enterrado, e o melzinho do amor, e um monte de gente dando dinheiro. Vamos dar uma raiva. Ou vontade de ter uma metralhadora santa. Vai todo mundo para o céu agora. Aleluia. Mas eu não posso. Eu falei quinta-feira assim que às vezes a gente ora: Deus me dá paciência, né? Que o Senhor me dá uma arma. Ai, eu vou deixar a arma para lá. Deus me dá um coração. Diga: Deus me dá um coração. Vontade de pregar. Então o que ele orou? Tem misericórdia de mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quem se entrega nu diante de Deus sai vestido de justiça. Sabe qual é a doideira do texto? Verso 14, agora tem que a gente ver mais, perdão. Mas sabe qual é a doideira do texto? É que Jesus escandalizou os ouvintes, porque o santo saiu vazio, o pecador saiu justificado. Porque o santo chega com orgulho, o pecador chega com apelo. O que era bom sai envergonhado, o que é mal sai exaltado diante do Senhor. Não é isso que está escrito no texto aí? Aquele que se humilha será exaltado. Sim. Porque eu quero pegar umas 5 horas nessa igreja, vocês vão ter paciência de me ouvir. Mas é isso. Olha o escândalo da graça. A gente não entende por que Deus abençoa um e não abençoa o outro. Muito simples. Não é o que você faz, é como faz, é para quem faz. Não chega apresentando a sua fé, não, chega se rendendo com fé. É diferente. Então, o santo saiu vazio, o pecador saiu vestido de justiça. O santo sai envergonhado, o pecador sai exaltado, purificado, melhorado, trabalhado. É por isso que nós vamos ceiar nesse momento. Quero convidar você a se colocar sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluia. Está escrito aí: um sai justo, o outro não, no verso 14. Tem comigo assim: quem se humilha no reino de Deus, ele encontra o trono. Mas quem se exalta, encontra o chão. E hoje, nós não viemos para encontrar o chão, viemos? Nós viemos para encontrar o trono. Porque o trono não está vazio, nunca esteve. Ele continua sendo o rei e que governa sobre o universo. Então eu quero fazer uma oração, preparando o teu coração para que a gente se junte. E se você puder colocar as mãos sobre o teu coração e orar comigo, eu quero convidar a equipe que nós vamos ministrar. Não sei quanto tempo faz que você está salvo, mas talvez você se esqueceu de se limpar. Pastor, eu estou crente, salvo 20, 10, 2 anos, 2 meses, mas esqueceu de se limpar.
Talvez você já orou por todo mundo, mãe, pai, filho, irmão, cachorro, todo mundo, mas esqueceu de orar por você. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você não precisa de mim para orar. Você precisa só ter o teu coração pedido. Como você entrou aqui nessa manhã, se comparando, achando que é justo, achando que Deus foi injusto, mas se o teu coração for humilde, e se você tiver a postura de um publicano negro, e começar a fazer um apelo: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador, purifica-me, limpa-me, eu quero sair daqui limpo, com novas vestes, eu quero sair daqui nessa manhã fortalecido no meu espírito. Eu quero entender, ó Deus, que nada sou e nada posso, se tudo não for comigo, porque tudo que eu fizer é como pago, todo ouro que eu ganhar é como pago, todas as obras que eu fizer sem a tua presença é palha jogada ao vento, elas não vão prevalecer, mas na tua presença tudo que eu fizer será eterno, porque tu és o Deus eterno. Então o meu coração, Senhor, sonda como sondou o coração de Davi, vê se há em mim algum caminho mau. Tu és aquele que conhece a palavra quando não chega na minha boca. Tua ciência é tão alta que eu não posso alcançá-la, os pensamentos não são os meus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Não queremos ser orgulhosos, não queremos ser autossuficientes. Nós nos reconhecemos que nós somos apenas pó, micropartículas de terra seca, e se jogar água a gente vira lama, e lama não serve para nada. Nós entendemos, Senhor, que não somos nada diante da tua presença, nem diante do teu poder. Carecemos da tua misericórdia, do teu amor. Tu és aquele que coloca o pão na nossa mesa a cada dia. Por isso nós compartilhamos, por isso nós repartimos. E essa manhã é uma manhã de fortalecimento, porque o teu favor e a tua graça nos alcançou, purificou a nossa mentalidade, purificou o nosso espírito. Tu nos deu a vitória, somos mais do que vencedores. A cruz não é um símbolo de derrota, a cruz é um símbolo de vitória. O Senhor está presente não de forma visível, mas invisível, mas está presente no pão. E essa manhã é uma manhã de memória, estamos em lembrança do amor que nunca morre. Estamos aqui porque o Senhor está presente. Estamos aqui porque Tu és aquele que era e aquele que há de vir. Por aquilo que está fazendo agora no nosso coração. Por aquilo que fez 2 anos atrás na cruz, mas aquilo que está fazendo agora. E também aquilo que irá fazer. A mesa que está preparada para a festa, para o grande banquete, para a última ceia, a verdadeira ceia. Nos preparamos hoje, Senhor, não apenas porque achamos que é só um pão, não porque achamos que é só um vinho, porque entendemos de forma genuína que é a representação da tua aliança num pacto eterno, e nós faremos isso até que o Senhor volte. Nesse momento, será entregue a você a ceia. Nós não dizemos quem deve e quem não deve tomar. Examine-se o homem a si mesmo. Eu sempre gosto de ler um texto, mas eu fiz menção do texto enquanto ensinava a vocês. Então, nesse momento, galera, nós vamos servir a ceia. E ao momento que você for pegando a ceia, espere um pelo outro. Meu desejo é que todos participem desse momento. Nada pode tirar você dessa comunhão. Isso diz que aqueles que não comem da minha carne, não bebem do meu sangue, esses estão fracos. A ceia é para um fortalecimento espiritual. Não é para te perdoar dos pecados. Quem te perdoa do pecado é quando você confessa. Não é quando toma ceia, é quando a gente confessa os nossos pecados. É como fazemos como o publicano fez, e dizemos: Senhor, eu quero sair daqui limpo,
com uma aliança e com um pacto contigo. Aleluia. Louvado ao nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós, prostrado aos Teus pés, rendemos o Teu santo nome em adoração. Pegue o pão em nome de Jesus. Ele para o alto. Pai, nós compreendemos o sacrifício. Fazemos isso em memória. O amor que nunca morre. Não é luto, é memória. É a restauração de uma lembrança nesse momento, de um sacrifício feito por mim no madeiro, naquela cruz, uma entrega que eu não poderia fazer, e por amor o Verbo se fez carne, habitou entre nós, despiu da sua glória, vestiu-se de humanidade, sentiu a nossa dor. Ele também chorou, ele também sofreu, ele também foi humilhado, mais indigno entre os homens, foi desprezado, mas como uma ovelha muda ao matador, ele não disse uma palavra, mas cumpriu a vontade e o desejo do Pai. E hoje ele está presente no pão, e ele disse: aquele que come da minha carne, esse tem parte comigo. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faremos isso até que Ele venha. Coma dele todo, em nome de Jesus. Erga o seu cálice. Papai, que gesto tão lindo que o Senhor fez por amor a nós. E hoje nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor se entregou por amor a nós. Derramou, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, o teu sangue. O sangue tão precioso, Senhor, que salvou a humanidade. E hoje nós estamos aqui, Senhor, podendo contemplar o teu amor que o Senhor teve por nós. Papai, mesmo nós não sendo dignos, não sendo merecedor, ó Pai, o Senhor fez por nós. E hoje nós estamos aqui, papai, com gratidão, nos rendendo, Senhor, diante de Ti, e dizendo que o Senhor é o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Papai, obrigado. Obrigado pela morte na cruz. Obrigada, Senhor, pelo derramamento de sangue, porque o Senhor não tinha pecado nenhum, mas o Senhor se entregou pelos nossos pecados, ó Pai. Obrigada. E hoje nós consagramos este suco, Senhor, que basta ser representante do teu sangue, ó Pai. E todos nós que oramos de Ti, Senhor, aonde houver uma doença, Pai, que seja curado. Senhor, que as pessoas sejam transformadas, Senhor, por este ato, Senhor. Em nome de Jesus nós consagramos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você tome até o dia que Ele voltar. Até o dia que nós iremos morar com o Senhor no céu.
momento. Se ajoelhe, faça uma oração de rendição ao Senhor, de uma oração de gratidão a Ele, que só Ele para fazer isso por nós. Oh Pai, obrigada. Obrigada, Jesus, por nós podemos te glorificar e te louvar. Dizer que o Senhor é o único, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, ter um coração quebrantado diante de Ti. Um coração humilde, um coração sensível à Tua voz. Que possamos, Senhor, ser direcionados pelo Teu Espírito Santo em tudo que nós vamos fazer, ó Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por cada vida que aqui está hoje. Obrigada, Jesus, porque Teu Espírito Santo utiliza o coração de cada um que está aqui. E que realmente hoje, Senhor, possa haver uma entrega. Porque, Senhor, não somos nós que Te aceitamos, mas é o Senhor que nos aceita. Porque nós somos pecadores e falhos, ó Pai. Mas o Senhor é perfeito. E o Senhor nos escolheu, Senhor, para estar aqui, ó Pai. Para fazer a diferença onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Papai, no nome de Jesus, que eu tenha um coração, Senhor, diante de Ti, um coração obediente e disposto, Senhor, a fazer a Tua vontade, não a minha vontade, mas que eu venha diminuir, Senhor, e o Senhor venha crescer a cada dia mais, que o Senhor venha crescer nesta igreja, Senhor, que a Sua presença seja nítida, Senhor, nesta igreja, no coração de cada pessoa que aqui está, que aonde Ele colocar as plantas dos pés, ó Pai, que as pessoas possam ver o Teu amor através de cada
nesses dias. Mulheres, o nosso passo está chegando, amém? Glória a Deus, aleluia! Sábado que vem, nós teremos o nosso pré-passe. Então, quero pedir para você que vai participar, você que vai servir, não deixe de estar vindo, porque todas as instruções, o que você precisa levar, tudo vai ser falado no pré-passe, sábado, às 18h30, amém? Você que vai servir também é convocado a estar aqui. Agora, e também nós vamos ter a nossa maratona sábado. Você que ainda não deu nome, fala assim, mas já está preenchido, não tem problema. Pode vir junto com outra pessoa, viu? E será uma bênção. Mas crie esse hábito de orar, esse hábito de ter uma intimidade com o Senhor, é muito importante isso na sua vida, amém? Agora se coloque de pé. Então, vamos te